Bom, pessoal, para respeitar a madrugada, esse vídeo vai ser mais tranquilo e sem muita edição. Vai ser mais um daqueles vídeos no estilo podcast. Então fique tranquilo, se quiser escutar enquanto você joga, desenha, mete, fica à vontade. É um daqueles vídeos que com certeza não vai furar a bolha e muito menos garantir muita visualização, mas não tem problema. Eu às vezes sinto falta de só falar aqui com vocês, sem mostrar takes de outros vídeos e derivados. E bom, no vídeo passado, antes do vídeo do Abelha, eu realmente fiquei muito puto com aquele velho. Porque além dele ter feito o que fez com o Corey, ele acabou me fazendo resgatar várias memórias ruins que eu tive na infância. A respeito de jogos que eu quis jogar e não joguei, brinquedos que eu queria, mas acabei não tendo, simplesmente por conta das falácias e teorias de pastores que de alguma forma influenciaram os meus pais. E por que isso aconteceu? Eu já falei sobre isso num vídeo passado, eu não vou lembrar exatamente qual, mas eu falei. Mas, pra quem não sabe, eu vim de um lar cristão. E como já é de se esperar, um lar cristão obviamente possui regras cristãs. E eu sinceramente nunca me considerei cristão. Bem no início da minha infância, eu até me esforcei pra tentar ser um. E foi um esforço que durou anos. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu tinha certeza que aquilo não fazia o menor sentido pra mim. E essa não era uma opinião bem vista na época. Até hoje em dia isso talvez não seja. Era uma opção impossível. Essa era a triste realidade. E é claro que eu não falava sobre isso abertamente com os meus pais, porque isso com certeza seria um choque absurdo pra eles. Eu poderia até ficar de castigo, o que é completamente normal. Eu não acho que eles são culpados por isso. Hoje em dia pode até parecer esquisito, porque com a internet à nossa disposição, a informação sem a menor sombra de dúvidas chega com muito mais facilidade até a gente. E às vezes chega mesmo sem a gente querer. Mas antigamente eu evitava falar sobre as minhas reais crenças, justamente porque naquela época o contexto era outro. E era outro com força. As informações às vezes caíam no colo das pessoas por intermédio de algum pastor, às vezes caíam por intermédio de algum documentário, ou quem sabe por algum amigo que ficou sabendo de tal coisa, sabe-se lá onde. Geralmente eram documentários, que inclusive eram bem parecidos com o documentário do velho da HBO, o incrível Mr. Chagas. E as pessoas simplesmente acreditavam, cara, infelizmente. E quem tomavam no cu eram as crianças, é claro, né? E quanto mais cristãos eram os pais, o efeito das proibições, obviamente, era maior. O que foi mais ou menos o caso dos meus pais. Obviamente, existiam pessoas muito mais rígidas em questão de impor regras. O que com certeza é o caso do velho da HBO. E eu vejo dessa forma porque pelo menos eu podia jogar GTA 2, Dino Crisis, Medalha de Honra. Porém, nem isso aí o cara da HBO aparentemente libera pros filhos. Então, apesar das regras não me beneficiarem tanto, eu ainda assim tive mais liberdade em relação a outros lares por aí. E bom, meus pais sempre observavam o tipo de entretenimento que eu tava consumindo. Então, por exemplo, se o jogo aparecesse um demônio, adivinha, eu não podia jogar. Existiam as exceções que eu conseguia ludibriar as tais regras, dizendo que eram robôs, ou que eram homens fantasiados, quem sabe alienígenas. Enfim, eu tentava dar meus pulos, mas tinham casos que não tinham como, porque era muito nítido o demônio. Calma, pai, é um alienígena. Ah, claro, né, filho? Claro, óbvio. Do planeta Inferno, de Satã. E, bom, um dos primeiros jogos que eu fui proibido de jogar, eu lembro disso até hoje porque realmente mexeu comigo. Foi Mortal Kombat do Super Nintendo. Eu não tinha esse jogo, quem tinha era um amigo meu. Eu gostava muito de jogar na casa desse tal amigo. Só que esse meu amigo tinha o Mega Drive, não o Super Nintendo. Então, na minha cabeça de criança, Mortal Kombat não tinha pra Super Nintendo. Pera aí, antes de continuar o vídeo eu preciso passar o recado do nosso patrocinador, a Blaze. Uma plataforma para maiores de 18 anos que você pode ganhar ou perder dinheiro. Uma observação, isso não é investimento. Não coloca o dinheiro do aluguel, não coloca o dinheiro da janta, não coloca o dinheiro que você precisa. Bom, dentro da Blaze existem vários jogos como Crash, Double, Mines. E para começar o seu jogo, obviamente você precisa depositar. A melhor forma de depósito, na minha opinião, é o Pix. Porque aí o seu depósito cai na mesma hora para você começar o seu jogo. E hoje eu vou jogar o Tower. Nesse jogo você coloca um valor na torre e ela vai liberar alguns blocos para você escolher. Porém, existem caveiras pelo caminho. E se uma delas aparecer, você perde o dinheiro que você colocou na torre. Quanto mais difícil for, mais caveiras existirão pelo caminho. E obviamente a multiplicação do dinheiro aplicado na torre é proporcional à dificuldade. Quanto mais difícil, mais você vai ganhar caso as caveiras não apareçam. E se você não encontrar uma caveira logo de primeira, o jogo vai te liberar a opção de poder retirar o dinheiro em qualquer momento. Ou seja, não precisa necessariamente chegar até o final da torre. Caralho. Não, aí é foda, mano. 2 vezes seguido. Tem nem lógica isso, mano. Pronto, aí, ó. Foi fácil? Não foi fácil, mas conseguimos. Vou tirar a grana.
beleza, caiu. E quando vocês forem criar uma conta na Blaze, utilizem o meu código KILL para vocês dobrarem a quantia depositada. Quantia essa que é limitada a R$1000. Por exemplo, depositou 350, você ganha mais 350. E ganha também mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. E nunca se esqueçam, a Blaze é para maiores de 18 anos. E um certo dia eu pedi pro meu pai alugar um jogo pra eu jogar. Eu ainda não sabia o jogo, mas era comum a gente ir até a locadora pra alugar um jogo aleatório. Eu geralmente escolhia pela fita. Se o desenho da fita fosse legal, eu alugava. E uma observação, a gente ia na sexta-feira, porque aí eu ficava sábado e domingo jogando e entregava só segunda, sem precisar pagar. Se eu não me engano, pagava só um dia, alguma coisa assim. E chegando lá, eu me deparei com o tal do Mortal Kombat. E eu fiquei extremamente feliz, claro, que era o jogo que eu gostava pra caralho. Quando eu ia na casa desse meu amigo, a gente passava o tempo todo jogando, era muito foda. Porra, só de lembrar bate uma felicidade bizarra, cara, era muito bom. A gente geralmente guarda na mente certos momentos felizes da vida, e esse foi um dos momentos que eu guardei com muito carinho. E eu pedi pro meu pai alugar o Mortal Kombat. E aí eu voltei pra casa pensando, nossa, que da hora, será que é o mesmo jogo? Será que não é? E aí eu coloquei pra jogar e era melhor. Se eu não me engano, tinha mais personagens, sei lá. E aí tinha uma fase que no fundo do cenário tinha tipo alguns espíritos flutuando. E o meu pai viu aquilo e achou melhor voltar pra locadora pra trocar o jogo. E obviamente eu fiquei mal pra caralho. Triste. A expectativa foi de 0 a 100 em questão de segundos. E assim, meu pai não era o cara que brigava. Não, ele tentava falar de uma forma muito amigável. Pô, filho, isso aí é do demônio. O mal, ele entra na nossa vida através desse tipo de jogo. E por isso que eu não culpo o meu pai. Na mente dele, ele tava fazendo certo. Ele tava protegendo a família dos demônios. Sei lá, presença maligna. Enfim, foram vários episódios assim. Outra vez foi quando eu tava jogando Final Fantasy VIII. E aí chegou numa parte próximo do final do primeiro CD, que acontecia uma espécie de celebração numa das maiores cidades do jogo. Mas não era uma celebração positiva. Era uma celebração para uma das vilãs do jogo. Era um esquema onde envolvia uma espécie de golpe de estado. Eu não vou lembrar muito bem, mas o jogo soube transmitir isso muito bem. Porque a intenção era realmente parecer algo meio obscuro, das trevas, ou algo do nível. Era uma cena para causar um certo desconforto na gente que tava jogando. Essa era a intenção, não era uma coisa subliminar, era escancarado. Tanto é que tinham vários carros alegóricos, aqueles pilares de fogo gigantescos, várias pessoas dançando com fantasias que aos olhos dos cristãos não eram fantasias muito legais. E meu pai viu aquilo e questionou, querendo dizer mais uma vez que aquilo não fazia bem pro lar cristão. Não era como se aquilo fosse o inimigo do game. Não era como se o nosso objetivo fosse acabar com aquilo. Mas de qualquer forma eu consegui jogar Final Fantasy VIII sem muitos problemas em outros episódios da vida. Porque na época do Final Fantasy, a história de pedir pra jogar o meu próprio videogame já tinha passado. Eu simplesmente comecei a jogar a hora que eu bem entendesse, porque o videogame ele mudou pro meu quarto. E lá tinha uma TV, óbvio. Então por isso, obviamente, os meus pais não estavam ali o tempo todo fiscalizando as minhas gameplays. E aí, felizmente, dava pra jogar. Quando eles entravam no quarto, geralmente o Squall tava andando no mapa ou na cidade. Isso não tinha problema, porque não tinha demônio na cidade, nem no mapa. Só quando aconteciam as batalhas, mas aí eram mais difíceis. As criaturas mais bizarras eram geralmente os chefões, enfim, eram criaturas mais difíceis de encontrar. Enfim, outro episódio que me deixou muito triste, mas muito triste mesmo, foi quando aquele desgraçado do Gilberto Barros fez uma reportagem falando do Yu-Gi-Oh! E a reportagem era Yu-Gi-Oh! O baralho do diabo. Só que antes de lançarem as cartas de Yu-Gi-Oh! No Brasil, o desenho já era transmitido. Pelo menos eu acho. No meu contexto de vida, o desenho veio primeiro. E é claro, eu assistia longe dos meus pais, na casa do meu primo, que na época tinha assinatura da Nickelodeon, e era muito da hora. Os animes em geral eram desenhos muito bons, e o Yu-Gi-Oh! Era um desses. E aí, eu e os meus amigos íamos na papelaria, cada um comprava uma cartolina, e aí a gente criava as cartas. A gente desenhava tudo bonitinho, com o maior carinho do mundo e recortava. E tinha todo um esquema de pontos, quanto a gente podia usar para fazer cada carta. Tinha um balanceamento, não era um negócio desorganizado. A gente não podia criar uma criatura e colocar 9.999 pontos de ataque nela, não. A criançada tinha ordem. E aí, um certo dia, um amigo meu apareceu com um deck do Yu-Gi-Oh! Original. E aí eu fiquei muito tempo olhando as cartas e pensando, que pariu, que foda. O mago negro foil brilhando, nossa, era a coisa mais linda. Parecia que eu tava no anime. E na época, o
que faz muito tempo, ele tinha gasto, se eu não me engano, mais ou menos R$50 no deck. Que era dinheiro pra caralho. E era triste olhar aquele deck maravilhoso, mago negro brilhando, e pensar... Putz, eu nunca vou ter isso. Isso que era foda. Não era nem por causa da grana, porque os meus pais tinham condições. Era porque era do mal. Só que aí o sonho de ter as cartas começou a ficar próximo. Extremamente próximo. Porque alguns tempos adiante lançaram a versão pirata. E era muito barato. É claro, as cartas eram um pouco menores e mais molengas. Mas, porra, eram umas cartas. Era o desenho ali, porra. E até o verso os caras conseguiram respeitar. E por que as piratas eu poderia ter e as originais não? Bom, como as originais eram extremamente mais caras e eram vendidas em shoppings, eventualmente a burocracia acabava envolvendo os meus pais. E como eram os meus pais que me davam dinheiro pra comprar as coisas, a chance deles quererem avaliar o produto era gigante. Resumindo, impossível. Porém, as cartas piratas eram mais discretas em relação ao tamanho. Lembravam muito uma figurinha comum. E eram fáceis de conseguir em qualquer lugar. Porque o pessoal da escola vivia brincando de bafo com elas. Conclusão, a chance de camuflagem era boa. As expectativas de ter um deck do Yu-Gi-Oh! Começou a brotar. Então eu comprava um pacotinho na banca por centavos. Afinal de contas era bem comum eu levar uma moedinha de 50 centavos pro colégio, às vezes R$1. Então, organizando as minhas finanças de garoto, eu conseguia deixar de comprar as minhas balas e comprar os pacotinhos das cartas. E multiplicava elas no bar. Eu era... modéstia à parte, o primo rico do Yu-Gi-Oh! Pirata. E eu ainda tinha um plano, caso os meus pais pegassem as minhas cartas. Eu deixava os monstros que não pareciam demônios no topo daquele monte de cartas. E era isso. Esse era meu plano. E eu lembro que eram cartas bem tranquilas, as do topo no caso. Tinha um lobo tipo besta que camuflava o topo do deck, do monte, aliás. Também tinha o Gaia, o Cavaleiro Feroz. Afinal de contas era só um cavaleiro. O Dragão Bebê, Mago do Tempo. Eram cartas que... visualmente não geravam tantos problemas. Algumas delas eram até que bonitinhas. Tipo, o próprio Dragão Bebê. Caribou. Agora, o Rei Caveira. Dragão negro de olhos vermelhos. Aquela parte principal do Exódia. A maldição do dragão. Eram as cartas que ficavam ali pro final. E finalmente tava dando certo. Finalmente eu tinha as minhas tão sonhadas cartinhas. Eu tava pouco me fudendo se era original, se era pirata. Cara, eu tinha as cartas. Até que o maldito Gilberto Barros, velho do caralho, fez a porra da matéria Yu-Gi-Oh! Baralho do Diabo. E ele mostrava as piores cartas, as mais demoníacas, em plena rede nacional. Eram umas cartas tipo Lúcifer, sei lá, estuprando Jesus, o demônio destruidor de lares evangélicos, a igreja queimará nas mãos do diabo. Tipo umas cartas assim. Ele pegava uma carta aleatória, sei lá, o Mago do Tempo e lia... Jesus queimando nas mãos de Lúcifer. Ó, essa carta é pesada e nem mostrava. E obviamente essa porra chegou até meus pais. E aí, eles pediram pra ver as tais cartinhas com mais calma. E nessa hora o meu coraçãozinho de garotinho começou a acelerar pra caralho. Sei lá, como se eu tivesse chutado a cara de um mendigo. Eu acho que nem se eu fizesse isso, meu coração ia ficar tão acelerado. Porque eu sabia que eles iam dar fim naquilo. É igual ver dois noias vindo em sua direção numa moto. O resultado é óbvio. E aí, eles deram fim nas cartas. Minha mãe queimou todas as minhas cartas. Meu pai não presenciou essa cena porque ele tava trabalhando. Mas minha mãe fez o favor de queimar todas elas com álcool. E demorou pra pegar fogo, mas pegou. Infelizmente pegou. Demorou pra caralho. Poderia ser rápido. Mas, sei lá, parecia que Deus queria me torturar. E 2 horas vendo as suas cartas queimando. Pai, olha, eu lembro dos mínimos detalhes porque, porra, cara, eu gostava muito daquelas cartas. E ver elas queimando daquele jeito, todas junto, sim, foi uma imagem que me pegou um pouco. Não foi muito legal pra minha mente. Eu até tentei aceitar durante uma época que era, sim, um problema pro lar e tal, mas não dava. A verdade é que não deu. Eu era meio que uma criança, né? E foi meio foda porque eu tinha me esforçado bastante pra conseguir elas. Enfim, realmente foi uma coisa ruim. Mas foda-se, né? Era só uma criança que não sabia nada da vida. Porém, só pra vocês não pensarem besteira também. Os meus pais sempre deram o melhor pra que eu tivesse uma boa criação. Eu sempre reconheci esse lado deles. Praticamente todos os sábados eles me levavam pro shopping pra jogar fliperama, comer no McDonald's, pagavam cursos, colégios, eu tinha as minhas festinhas de aniversário. E isso era muito
muito bom, eu gostava muito. O problema era mais essa parte do entretenimento mesmo. Como eu disse, essa parte em específico eu não concordava, mesmo sabendo que as intenções eram boas e que tudo era em prol de Deus e tal. Mas, analisando de uma forma geral, eu aproveitei sim a minha infância por causa de alguns fatores. O primeiro fator é que nem tudo que fazia parte do meu entretenimento tinha demônio. Por exemplo, eu joguei muito Harvest Moon, GTA e vários outros jogos muito legais. Empinei bastante pipa, andei de skate pra caralho, e isso foi muito foda. E o segundo fator é que eu também joguei muito desses tais jogos proibidos. E como? Porra, dando os meus pulos, né? E eu acho que a minha infância não foi sequelada porque, como eu disse, eu sempre fui muito ligeiro pra fazer as coisas que realmente eu queria fazer, sem que os meus pais soubessem. E eu não tô incentivando nada aqui, tá? Só pra deixar claro. Muitos jogos eu joguei tranquilamente porque eu sabia o exato momento que aparecia o tal demônio na tela. E eu organizava ali pra ele não aparecer enquanto os meus pais estavam na sala. Por exemplo, o próprio Final Fantasy tinha vários summons esquisitos. O Ifrit, Diablos, Shiva, Cerberus, Doomtrain. Porém, existiam os mais bonitinhos. E eram esses que eu summonava no meio da batalha, enquanto meus pais estavam ali observando. Tinha um também que era bacana, que era o Quetzalcoatl. Ele era um summon elétrico que não aparentava ser um demônio, parecia mais uma raia, sei lá. Era um bicho meio molengo e, porra, era muito foda. Agora, se eu summonasse o Diablos no meio, é até engraçado pensar nisso, porque é inacreditável fazer isso. Seria uma burrice do caralho. Seria muito bom voltar no tempo, pelo menos durante um dia, sem que o meu presente fosse alterado, pra fazer todas essas coisas que com certeza iriam dar merda, só pra ver a reação dos meus pais. Imaginando, summonando Diablos enquanto eles estão tomando café. Cara, seria muito engraçado ver essa reação, na moral. Enfim, outro brinquedo muito bacana que lançaram na época foi a Beyblade. E esse foi um dos brinquedos que felizmente, diferente do Yu-Gi-Oh, eles deixaram eu ter. Porque pra eles era só a porra de um peão. Ainda bem que eles não sabiam que existia um espírito de uma fera demoníaca dentro de cada um deles. E bom, eu joguei muito, me diverti bastante brincando de Beyblade. Foram uma das outras memórias que eu guardei com muito carinho. Eu lembro do pessoal da rua organizar campeonato de Beyblade, cara, era muito foda. A gente colocava aqueles campos de futebol de botão na casa da minha avó e o pessoal jogava ali mesmo. Era muito foda. A gente improvisava pra caralho. Depois lançaram aquela cuia de plástico, enfim, bons tempos. E ainda bem que nenhuma outra reportagem veio à tona como aconteceu com Yu-Gi-Oh, porque provavelmente a minha diversão poderia acabar em chamas também. E aí essas memórias que me confortam até hoje poderiam não existir. É claro que na medida que eu ia ficando mais velho, essas regras foram ficando mais tranquilas. A fiscalização já não era mais tão absurda como antes. E por isso eu passei a ter várias coisas que na infância seria impossível. Realmente as coisas melhoraram uns 80%. E se um desses dois fatores fosse comprometido, eu acho que hoje eu seria meio frustrado. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Bom, hoje eu definitivamente faço o que eu bem entender porque eu tenho a minha própria vida. Eu não dependo mais dos meus pais pra nada. Se eu quiser invocar Lúcifer na sala da minha casa, eu posso. Quer dizer, eu não posso. Eu posso tentar. E hoje em dia a relação que eu tenho com os meus pais é muito boa também. E eu acredito que ela só é boa porque eu consegui driblar muitas dessas regras. E eu realmente não via problema em burlar. Porque era um joguinho de cartas. Não era como se eu fosse usar crack. Apesar de ser criança, eu tinha noção. E hoje eu sei disso porque a minha noção continua a mesma. São só cartinhas. Eu acho que não é muito difícil, né, de chegar nessa conclusão. Quando eu era criança, tinha problemas mais difíceis pra resolver, tipo Bhaskara. E eu acho que a chance de usar droga seria bem maior se não fosse pro caminho do Yu-Gi-Oh! Ou do RPG. E hoje eu tenho muitas memórias boas por conta desses dribles. E a minha sorte foi não ter aparecido um velho como esse da HBO durante a minha infância. Porque se bobear, eu não teria jogado metade dos jogos que eu joguei. Até os jogos de luta, RPG, não teria jogado Beyblade, não teria a porra de nenhuma memória boa. Não teria assistido praticamente nenhum anime, não teria conhecido nem metade das pessoas incríveis que eu conheci ao longo de todo o meu histórico, que também gostavam dessas coisas. E com certeza absoluta eu cresceria com uma imensa raiva dos meus pais. E aí sim a chance de eu fazer alguma merda seria extremamente maior. Então essa é a mensagem que eu queria passar pra você aí, e dar ouvidos a pessoas como esse velho da HBO. Pense muito bem nas coisas que você vai tirar do seu filho ou filha. Eu não tô dizendo que você não deve fazer isso, mas pense muito bem, porque eu garanto que existe a grande chance de você proibir algo que não é nada demais. E no fim você vai acabar gerando uma frustração na criança de graça. E ao invés de ajudar a fortalecer a infância dele, vai atrapalhar lá na frente, bem lá no futuro. Beleza? Essa é a minha opinião. Se você não concorda, tudo bem. Até mais.